Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amada Igreja do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom poder ver vocês aqui nessa noite. Estamos aqui na casa do Senhor para louvar e adorar aquele que é digno de receber todo o nosso louvor. Vamos orar pelo pregador da noite. Estenda suas mãos aqui para o pastor Edu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis, Senhor, o teu filho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, com poder e com autoridade que há na Tua palavra, Senhor, vem usá-lo, Senhor, de forma grande e tremenda nessa noite. Unge, Senhor, os seus lábios. Derrama, Senhor, um óleo fresco, Senhor, sobre a vida dele, sobre as nossas vidas, Senhor, através da Tua palavra, que é aquela que nos confronta, que é aquela que nos anima, que é aquela que nos restaura, que é o nosso alimento, que é o nosso pão. Em nome de Jesus, Senhor, vem mesmo, Pai, faz, Senhor, como o Senhor quer, da forma como o Senhor quer, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite a você também que nos assiste pelo canal do YouTube. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É engraçado como o Senhor, Ele move as coisas no meio do culto. Eu já nem talvez precisasse pregar nesta noite, porque tudo que eu iria falar, o louvor já falou, a minha esposa já falou, e o tema desta noite é milagre. Então o Senhor está querendo fazer alguma coisa, Ele está querendo mover alguma coisa, Ele está querendo movimentar as águas, Ele está querendo falar ao seu coração e ao meu coração. Ele está querendo deixar os nossos ouvidos mais sensíveis à voz dEle. O tema desta noite é milagres. Mas dentro de milagres, eu quero dizer que não vai ser apenas essa quarta-feira. As próximas quartas-feiras, ou seja, as duas próximas, nós vamos falar sobre milagres. E dentro deste tema milagre, hoje nós vamos falar sobre perdão, e nós vamos entender o motivo pelo qual nós vamos falar sobre perdão. O que tem a ver perdão com milagre? Tudo a ver. Tem tudo a ver, nós vamos entender o motivo, a razão e a circunstância. Mas, sem mais delongas, sem dar os spoilers daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, eu quero iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Imaginem, pensem aí, se tivéssemos a oportunidade de nos encontrar com Jesus, ou melhor, se nós soubéssemos que Jesus, Ele estaria passando por alguma cidade na nossa circunvizinhança aqui em Alphaville, qual seria a sua reação? Ou melhor dizendo, se você tivesse a oportunidade de encontrar com Jesus, qual seria o seu pedido para Ele? Pense aí, seja sincero. Talvez aí, nesses alguns segundos que você teve essa oportunidade de pensar, eu acredito, eu também me incluo nisso, eu também faria a mesma coisa. Eu pediria alguma coisa para a minha vida, ou seja, queria ser curado, queria ser restaurado, queria que o Senhor restaurasse os meus sonhos, o meu ministério, ou outras coisas. Queria trocar de carro, queria ter mais dinheiro na conta do banco. Isso é um milagre. Isso não tem nada que desabone nós fazermos este pedido ao Senhor. Mas se nós notarmos na Bíblia, na palavra, todos os milagres que o Senhor Ele executava, Ele operava na vida das pessoas, tinham um objetivo. E nós vamos entender este objetivo nesse milagre que Ele operou na vida desta pessoa. Então eu tenho certeza que eu e você, nós pediríamos tantas coisas, cura na alma, no físico, cura nos olhos, cura na garganta, cura nas pernas, cura nas juntas, nas medulas, cura no joelho da Sarinha, nos olhos, como a Márcia
falou sobre o milagre aqui de João. Me lembro também de cego em Jericó, lá de João, não de cego em Jericó, mas de um cego que, quando Jesus curou, a primeira pergunta foi: Senhor, será que este cego, será que ele está cego porque os seus pais pecaram? Não. O cego Bartimeu. Então, irmãos, o milagre, ele tem um objetivo. O Senhor sempre, através do milagre que ele operava, ele queria ensinar algo para aquelas pessoas, e principalmente para os opositores. Porque a maioria dos milagres, o Senhor Jesus, ele fazia justamente para confrontar os opositores, para dizer quem ele era. Ele era o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E os opositores sempre se levantavam acusando: mas você não pode fazer isso, só quem pode fazer isso é Deus. E eles não entendiam, e nós não entendemos esse motivo. E não há mal algum nós clamarmos o Senhor por milagre na nossa vida, mas nós temos que entender qual é o propósito disso. Jesus, ele veio à terra para fazer muito mais do que simplesmente aliviar as dores e as aflições dos enfermos e também dos endemoniados que estavam aqui na Bíblia. E sem dúvida esses milagres eram maravilhosos, mas havia algo muito maior que nós e essas pessoas, elas experimentaram naquele momento. É isso que nós temos que entender, que quando nós clamamos e pedimos por um milagre, o Senhor não quer apenas executar o milagre, Ele quer que a gente entenda o propósito pelo qual Ele está fazendo esse milagre ou vai fazer o milagre. Até que isso aconteça, esteja atento aos sinais, ao mover do Senhor. Como diz lá em João 5, eu esperava as águas se mover, mas não tinha ninguém para levá-lo até as águas. Você de fato quer ser curado? Sabe, querido, se fosse milagre por milagre, Jesus, ele poderia ter concentrado o seu ministério em apenas curar os enfermos, alimentar os famintos. Pessoas para esse fim não faltava no ministério de Jesus ao longo dos seus 3 anos ali. O que mais tinha para ele fazer era milagre, mas não era somente isso que ele ia fazer. Os milagres de Jesus eram os meios e não o fim do seu ministério. Eram os meios para ele ensinar aquela multidão que ele era Deus. É isso que ele queria ensinar, é isso que ele quer ensinar para mim e para você. Tinham lições por detrás daqueles milagres que Jesus estava ensinando. E especificamente nesse texto que nós vamos ler, que nós vamos mergulhar nas próximas 2 terças-feiras, as quartas, não sei porque eu estou dizendo terça-feira. E diante desse texto nasceu uma série que eu intitulei como Milagres. E eu creio que nós vamos viver milagres nessa igreja. Na verdade, vou corrigir o que eu falei. Nós já estamos vivendo milagres nesta igreja. Se nós pararmos para conversar com algumas pessoas, eu tenho certeza que ela tem um testemunho para contar de alguma coisa que ela já alcançou. E eu creio em nome de Jesus que nós veremos muito mais milagres. E eu queria que você abrisse o texto lá em Marcos capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 ao 12. Marcos 2, a partir do verso 1 diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico. Percebam que minha esposa disse paralítico, carregado por 4 homens. E então, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão,
removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar aonde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Gravem isso. Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Parando para analisar este texto, nós temos que voltar um pouco no capítulo 1. Percebam que o capítulo 1 é a glória daquilo que Jesus fez. E aqui no capítulo 2 é simplesmente a oposição de todos aqueles que estavam se macumunando para tentar acusar Jesus ou para matar Jesus. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os herodianos, eles estavam se aliando apenas para perseguir e matar Jesus. Isso está escrito lá em Marcos 2, 6 e 7, que nós lemos, 16 do 24 e no 3 do 6 ao 22. Tudo isso está escrito nessas passagens e aí vocês acompanham lá. Nós lemos aqui que Jesus acabara de chegar em Cafarnaum, vindo de uma cruzada evangelística, onde ele operou vários milagres. Um desses milagres foi a cura da sogra de Pedro. Então ele estava vindo de uma cruzada evangelística, com certeza ele estava ali, ia continuar sua cruzada evangelística, aonde ele estava pregando a palavra pelas cidades e pelas vilas ali da Galileia. E sabemos nós que Jesus, ele nasceu em Belém, mas foi educado em Nazaré. Mas, todavia, entretanto, ele escolheu Cafarnaum para ensinar, para pregar, para anunciar o evangelho. Porque lá em Nazaré, ele foi expulso pelos nazarenos. Ele escolheu Cafarnaum como seu quartel-general, ou seja, o centro das suas atividades, aonde ele iria operar tantos outros milagres, onde ele iria ensinar as outras pessoas aquilo que ele estava fazendo. Aonde Jesus passava era óbvio que atraía muitas pessoas, atraía multidão. Uns sabiam que ele iria curar, outros apenas para se alimentarem. Mas nós temos que entender e compreender que as pessoas, elas estavam deslumbradas de tudo aquilo que Jesus estava fazendo e operando nas cidades. O texto aqui que nós acabamos de ler, ele diz que estava em casa, mas a Bíblia não diz qual era a casa, mas alguns estudiosos, alguns biblistas, alguns teólogos dizem que era a casa de Pedro, mas nós não podemos afirmar. Ou seja, a Bíblia está dizendo que ele estava em uma casa. E esta casa estava abarrotada de gente. Gente de fato querendo aprender, gente de fato querendo ouvir os ensinamentos de Jesus, mas também tinham pessoas curiosas, tinham pessoas que estavam ali apenas para acusar Jesus daquilo que ele iria fazer. Haja vista que todas as vezes que Jesus operava um milagre, as pessoas elas ficavam sabendo. Na verdade, o grande desafio que se coloca diante de todos nós é porque nós queremos Jesus. Por causa dele,
ou por Ele, o que Ele pode fazer por nós. Mas, na verdade, Ele pode operar milagres. Ele pode fazer o que Ele bem entender. Mas o objetivo maior de Jesus, pregar, anunciar, curar, restaurar, libertar, foi muito mais do que isso. Foi trazer o reino dele, foi trazer a vida eterna para a vida das pessoas. Era isso que essas pessoas, elas não estavam entendendo. Elas achavam que era apenas um milagre. E não é um milagre, nós temos que entender o objetivo, qual é o propósito deste milagre. O povo se reúne para ouvir a pregação. E Jesus, ele de fato estava anunciando a palavra. E certamente estava proclamando o reino dos céus naquela casa. O domínio de Deus no coração de todos aqueles homens. Afinal, foi esse o papel, como o Messias prometido, instaurar o reino de Deus nesta terra. Mas o texto também diz que havia ali 4 amigos daquele paralítico, que decidiram abaixar aquele paralítico diante do telhado. Talvez nós, lendo o texto, nós só vamos perceber o milagre que aconteceu com o paralítico. Quem aqui entende isso? Levante a mão. A maioria das pessoas entende que o milagre aconteceu com o paralítico, não é isso? Mas se nós olharmos de uma ótica totalmente diferente, o milagre não apenas aconteceu com o paralítico, o milagre aconteceu com os 4 amigos. Porque eles se dispuseram na mão do Senhor para levantar aquele homem. A Bíblia não fala quanto peso ele tinha. Pedro, me desculpe, mas eu vou usar o seu exemplo. Imagine vocês 4, Linsmar, Rafael, Rodrigo e o seu Elkson, carregando Pedro. Imagine se Jesus estivesse aqui no centro do palco. Como é que vocês desceriam, ou melhor dizendo, subiriam o Pedro no telhado para descer Pedro aqui? Então o milagre aconteceu também com o paralítico, mas antes aconteceu com os 4 amigos deste paralítico. Sabe, queridos, nós temos que compreender o propósito do milagre. Muitas vezes o milagre está à nossa porta. Muitas vezes o Senhor está nos usando para ser um operador de milagres na vida de outras pessoas. Como os 4 amigos ajudaram o nosso amigo Pedro, como exemplo, é óbvio. O texto não diz que era Pedro. Então esses 4 amigos, eles resolveram ajudar o seu amigo que era paralítico. E esse milagre deu ao mestre a oportunidade de ensinar uma lição muito importante sobre o perdão. Notem que Jesus, no primeiro milagre lá em João, que a Márcia diz, ser curado. Você quer ser curado? Ser curado. Aqui ele não disse que ele foi curado, ele disse que os seus pecados foram perdoados. Totalmente diferente o milagre que ele alcançou. Totalmente diferente. Automaticamente, quando ele foi perdoado, Jesus disse: pega a sua cama e vai embora. Tem um propósito, tem um plano, tem um significado para mim na sua vida. Percebam que nos versos 3 e 4 há uma ação totalmente inusitada, corajosa e persistente de um grupo de amigos que ajudaram o amigo paralítico, demonstrando amor, amizade e principalmente fé na mudança da situação do seu amigo. Eles chamaram a atenção de Jesus. É óbvio que eles tentaram entrar pela porta, mas como o texto diz, a casa estava cheia. Então eles encontraram uma oportunidade para ajudar aquela pessoa. Nós temos várias oportunidades
Mas ao invés de nós aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá, nós colocamos os empecilhos na frente. Mas tem essa caixa de som aqui, tem aquele teclado ali que está atrapalhando, tem tantas outras coisas. Esses amigos, eles não queriam saber se a casa estava cheia, quem estava na casa. Eles só queriam que o amigo fosse curado. Então isso é uma fé prática, é uma ação. O milagre, ele tem que provocar em mim e em você uma ação. A oração é nós orarmos e agirmos naquilo que nós estamos orando. Não é apenas nós ficarmos sentados esperando o Senhor agir, não. O agir pertence a mim e a você. E nós temos que ter fé e crer no Senhor que Ele vai executar este milagre na minha e na sua vida. A visão, ela vai determinar a maneira de nós vivermos. Tem uma frase que diz assim: a fé é uma súplica que pode ser sem palavras, mas jamais sem a ação, firmada na confiança, na disposição poderosa de Deus de nos ajudar. A visão, ela vai nascer da onde? De uma pesquisa e de uma informação, como aconteceu com esses 4 amigos. Como é que esses 4 amigos sabiam que Jesus estava na casa? Porque eles pesquisaram, eles ouviram que Jesus estava passeando naquela cidade, estava operando milagres. Então, por esse motivo, os amigos, eu vou aproveitar esta oportunidade. Eu vou levar o meu amigo paralítico, quem sabe o Senhor não pode curar, porque nós já ouvimos nessa cidade tantos outros milagres, e por que o meu amigo não pode ser curado? Tem que ter uma ação na minha e na sua vida. Eles sabiam que Jesus, ele era poderoso para curar. Eles estavam informados das notícias que corriam em Cafarnaum a respeito do próprio Jesus. Uma outra coisa sobre a visão. A minha e a sua visão, ela vai determinar a nossa ação. O homem sem Jesus não é ninguém, não é nada. É doente e perdido. Não há esperança para os aflitos, ao menos que nós o levamos a Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que nos cura, que nos purifica, que nos transforma, que nos liberta. É só dele, por Ele são todas as coisas. É por Ele que nós estamos aqui. Nós não podemos converter as pessoas. Quem somos nós para converter ou convencer as pessoas? Nós não somos ninguém. Mas nós podemos levar essas pessoas até Jesus. A ação, lembra? Tem que ter uma ação. A minha e a sua parte é levar esta pessoa até Jesus. Não podemos realizar milagres, mas podemos deixar as pessoas aos pés de Jesus, porque é Ele que realiza milagres. Repito, o texto nos diz que a casa estava cheia. A multidão, ela não deu espaço. E muito menos uma oportunidade para se aproximarem de Jesus. A única forma de se aproximarem de Jesus era por cima, pelo telhado. E foi isso que eles fizeram. Os amigos, eles estavam totalmente empenhados e preocupados, e eles desejavam ver o seu amigo curado. Eles criam que Jesus, ele tinha o poder e estava disposto para suprir a necessidade do seu amigo. Sabe, queridos, é surpreendente que a primeira atitude de Jesus, como eu disse, não foi curar o paralítico. E aqui está um ensinamento para mim e para você. Ele podia curar. Ele é Deus, ele podia fazer o que ele quisesse.
É Deus e suas formas de trabalhar na minha e na sua vida. Nós não devemos e nem podemos colocar Jesus ou colocar Deus numa caixinha de surpresa ou numa caixinha de chocolate. Dizer para Ele, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Não, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele faz tudo e em todos e em qualquer lugar. O Senhor é deslimitado. Muitas vezes nós é que queremos limitar, algemar as mãos do Senhor e dizer o que Ele tem que fazer. Não é isso. Não é isso que o Senhor quer fazer. Jesus, nesta casa, Ele queria impactar, Ele não queria, melhor dizendo, impactar as pessoas com mais uma cura física. Ele queria que as pessoas percebessem a revelação da sua divindade. Milagre por milagre ele já estava cansado de fazer, executar, operar naquela cidade. E o verso 5 que eu pedi para vocês gravarem: Filho, os teus pecados estão perdoados. Essa expressão é muito significativa para mim e para você. Filho, sabe qual é o significado disso? É um acolhimento de Jesus para com aquele que estava sofrendo. É exatamente isso que ele fala para mim e para você, filho. É para nós de fato descansarmos nele. É para nós não ficarmos preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, com as contas que temos que pagar, ou com os credores que nós temos que atender. Descansa no Senhor. Filho indicava um acolhimento, e o Senhor quer nos acolher nesta noite. Essa expressão, os teus pecados, indica que Jesus estava preocupado com a situação concreta do relacionamento entre o homem e Deus. Estava querendo restaurar a comunhão daquele homem para com Deus. É isso que o Senhor fez, é isso que o Senhor está fazendo. Ele quer restaurar a minha e a sua comunhão para com Ele. Jesus, Ele não tratou os traumas, as angústias, os sofrimentos da culpa daquele paralítico. Ele simplesmente tratou do maior problema da humanidade: o pecado. Filho, os teus pecados estão perdoados. Percebam o propósito de Jesus. Ele diz, ser curado. Para outro ele diz, os teus pecados estão perdoados. A expressão estão perdoados mostra a divindade, mostra a compaixão, a misericórdia e o amor de Jesus para com esta pessoa. Ao proclamar o perdão para aquele necessitado, Jesus simplesmente estava anunciando que um novo tempo estava chegando na vida daquele homem. Foi exatamente o que a minha esposa disse e nós nem combinamos. É exatamente isso que o Senhor quer me dar e te dar. Um novo tempo, uma nova intimidade com o Senhor. Precisamos restaurar o primeiro amor com o Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor, buscando de fato quem é este Deus. Temos que entender que Jesus, Ele fez isso por mim e por você. O perdão é o maior milagre que Jesus podia operar. Era mais ou menos uma invasão da divindade na história humana. Era a intervenção do próprio Deus, enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo para perdoar o meu e o seu pecado. E Jesus, com essas palavras, declarava o quê? A sua divindade, que Ele era santo. E aí, para variar, lá no verso 6 e 7, nós vemos os religiosos criticarem a atitude de Jesus, negando-lhe a possibilidade das palavras que ele havia dito. Aqueles homens sabiam que só Deus tinha poder de perdoar, e é verdade.
Mas nós temos que considerar que as palavras de Jesus tinham esse poder, porque o Pai havia dado esta autoridade ao Filho. E aquilo não era uma blasfêmia, como aqueles doutores da lei estavam dizendo. E aí, quando Jesus percebeu isso no coração deles, fez uma outra pergunta: o que é mais fácil para vocês? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levante, tome o seu leito e ande? Percebam que os doutores da lei, os fariseus, eles sempre queriam pegar algo de Jesus. Mas Jesus é Jesus, né, gente? Jesus está alguns passos além deles. É óbvio que isso não ia acontecer. Para os religiosos, as duas ações eram difíceis, ou seja, impossíveis de entenderem. Mas para o Messias, o próprio Deus encarnado, seria possível só curar fisicamente, mas principalmente salvar e curar espiritualmente. E mais uma vez Marcos, ele vai destacar que Jesus aqui aproveitou uma oportunidade para ensinar, ou seja, dar mais uma lição para aqueles religiosos. E Jesus, lá no verso 10, ele ensinou aos 4 amigos, melhor dizendo, ao povo que escutava, os líderes judaicos, que ele era o Filho do Homem. Sabe, queridos, nós precisamos, de fato, entender ou discernir o momento que nós estamos passando. E eu queria concluir, eu já queria chamar o pessoal. Uma das lições que nós temos que compreender nesta passagem é a dureza do coração daqueles homens religiosos. Todas as vezes que nós endurecemos o nosso coração, nós temos que ligar o nosso sinal de alerta. E como é que o nosso coração ele fica endurecido? Simples. Pelas nossas reclamações, pelas nossas murmurações, pelos nossos questionamentos, o porquê, razão, motivo e circunstância, eu estou passando por isso. Jesus ele pode operar, Jesus ele pode fazer agora. Mas Ele é Deus, Ele sabe o momento oportuno para fazer, para operar. Nessa situação desse texto que nós lemos, os amigos, eles não mediram esforços para ajudar o seu amigo paralítico. A crítica que fizeram a Jesus é que ele agia fora dos padrões religiosos, ou seja, fora das estruturas organizacionais. O que Jesus mais fez foi justamente isso: agir fora das estruturas organizacionais. Ele refutou tudo aquilo que os religiosos adoravam. Ele mostrou a sua divindade através do seu amor. Jesus, ele confrontava essas estruturas organizacionais, não porque ele queria chamar a atenção para ele não precisava disso. Ele já era a própria atenção. Mas para que essas estruturas, elas viessem cair. Muitas vezes a nossa religiosidade, ela tem que cair. Como é ser religioso? Uma das coisas é colocar Jesus numa caixinha e dizer o que ele tem que fazer. Nós somos livres para adorar o Senhor. Nós somos livres. O Senhor nos libertou.
E ser livre não é fazer aquilo que eu quero, é fazer aquilo que Ele deseja que eu e você fazemos. Isso é ser livre. Não é agir com a minha e a sua carnalidade, agir sim com a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade, ela só vai ser construída através da oração e da leitura da palavra. Conhecer quem é este Deus que morreu, que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Uma outra lição que nós devemos aplicar na minha e na sua vida através deste texto é a fé que nós devemos aplicar na minha e na sua vida. Talvez esses 4 amigos eles tiveram mais fé do que talvez o paralítico que estava acamado. Pela coragem. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Eu não sei qual é o milagre que você precisa na sua vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa na sua casa. Mas o Senhor sabe. Para uns Ele disse: o seu pecado está perdoado. Para outro eles dizem: ser curado. Para outras pessoas Ele não disse nada. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela viu aquela multidão, não sabia como chegar a Jesus, e apenas tocou na orla de Jesus e foi curada. Um cego, ele colocou a saliva e molhou ali no barro e colocou nos olhos daquele cego. E disse ao cego: vai até o tanque se lavar. Os milagres de Jesus não se explicam. Apenas tome posse. Como Ele vai fazer, não quero saber. Eu apenas quero o milagre do Senhor Jesus. Talvez o milagre que você esteja buscando nesta noite seja na sua área espiritual. Talvez o milagre que você esteja buscando nesta noite seja no seu físico. Talvez o seu milagre seja, você esteja representando alguém da sua família, ou algum amigo, algum colega, não importa. Eu queria que você se colocasse de pé. E para finalizar, eu quero dizer a você: nós não devemos colocar a nossa expectativa apenas nas curas e nos milagres, mas colocar a minha e a sua expectativa na mensagem que transforma por completo o ser humano. Porque se nós lermos a palavra, nós vamos perceber que algumas dessas pessoas que receberam o milagre foram até ingratas com o Senhor Jesus. Porque elas estavam querendo apenas um milagre e não uma transformação completa. Então eu te convido a fechar os teus olhos, para que você de fato se derrame na presença do Senhor, para que você seja sincero daquilo que você precisa. Mas percebam, a nossa expectativa não é na cura do milagre, e sim na transformação do ser humano por completo, na minha e na sua transformação por completo, no corpo, na alma, no nosso físico. Enquanto eles adoram o Senhor aqui em cima, é você e Deus aí no seu lugar. Chame a atenção deste Deus, clame a Ele, busque por Ele, levante a sua voz a Ele. Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto
bondade de Deus, Ele é fiel. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a presença me conforta. Sei que é meu Pai, que amigo é, eu vivo na bondade. Tu és fiel, és fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tem, e cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Pai, eu já quero agradecer pelos milagres operados neste lugar, ó Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela graça alcançada, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqui, Senhor, tem pessoas que precisam, Senhor, ser curado de uma enfermidade. Pai, tem pessoas aqui, Senhor, em nome de Jesus, que precisam ser curado do estômago. Tem pessoas que precisam ser curadas, ó Pai, da coluna. Tem pessoas que não dormem à noite, Pai, em nome de Jesus, precisam ser curadas. Pai, em nome de Jesus, Pai, insônia caia por terra em nome de Jesus. Pai, pessoas que já foram diagnosticadas, ó Pai, mas a última palavra, ela vem do Senhor. O sim e o amém, ela vem do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos experimentar os milagres do Senhor nas nossas vidas, Pai. Mas mais do que o milagre que o Senhor pode operar, nós queremos, ó Pai, experimentar, Senhor, a bondade, a misericórdia do Senhor. Pai, toma nas tuas mãos cada família aqui representada. Pai, tem pessoas que precisam vender, ó Pai. Pai, tem causas na justiça. Pai, pessoas esperando uma resposta. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é a nossa resposta. Toma nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, o nosso coração. Que a nossa expectativa não esteja apenas no milagre, mas que a nossa expectativa esteja, Senhor, naquilo que o Senhor vai fazer por completo na nossa alma, no nosso físico, Pai. Pai, toma nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos aqueles que precisam, Pai, de um toque do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo seja assolado. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos, ó Pai, descansar em Ti. E descansando em Ti, Pai, é o nosso melhor lugar para estar. O Senhor já nos chama de filho, Pai. Toma nas Tuas mãos, Pai, as nossas vidas, o nosso ser, o nosso coração.
Toma nas tuas mãos o nosso andar, o nosso falar, o nosso comportamento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu ouso dizer, ouso profetizar, que nós ouviremos, ó Pai, testemunhos maravilhosos de milagres operados neste lugar, ó Pai. Opera mesmo, Senhor, porque a honra e a glória não é nossa, a honra e a glória, ela é do Senhor, ó Pai, e nós dedicamos a Ti, Senhor, porque sem Ti nada somos, e sem Ti nada podemos fazer. Pai, colocamos a nossa casa, colocamos a nossa família, colocamos, ó Pai, os nossos familiares, colocamos a nossa parentela, colocamos a nossa vizinhança, os nossos colegas, o nosso trabalho. Pai, em nome de Jesus, colocamos todas as áreas das nossas vidas, Pai, e tudo aquilo que está fora do lugar, Pai, coloca no lugar, Pai. Chacoalha, Senhor, as nossas vidas. Chacoalha, Senhor, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Pai. Queremos de fato apenas depender do Senhor, Pai. E eu já quero, Pai, te louvar, eu já quero te agradecer por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você recebeu o seu milagre? Você recebeu o seu milagre? Receba o seu milagre em nome de Jesus. Receba a porção que o Senhor veio derramar na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Hoje você não vai sair daqui com as mãos vazias. O Senhor já derramou a porção dele sobre a sua vida. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que o Espírito Santo do Senhor, o consolo do Espírito Santo do Senhor seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus.